A minha brincadeira hoje, os petistas ficam bravos quando eu falo, mas eu vou falar isso com o Lula amanhã, fazendo uma brincadeira que seja, só para eu falar que não é verdade, né? Eu vou falar, o Lula hoje é um dos maiores líderes do capitalismo mundial. Por que o Lula está defendendo? As relações comerciais entre os países, as trocas reguladas segundo a integração das cadeias produtivas, o que integra com o que e não sei o quê, né? Que os países negociem com outros, paguem o preço justo. Isso é o capitalismo hoje. É o capitalismo globalizado, é isso. Mas o Trump não. O que ele quer? Não, tem de produzir nos Estados Unidos. Isso não é capitalismo, cara. Sem contar que isso é contra tudo que os Estados Unidos pregaram aí. Eles criaram a globalização. A globalização não é uma invenção da América Latina, porque a gente não tinha porrete para isso. Eles criaram isso. Os produtos foram barateados, e aqui é onde a minha coisa com os esquerdistas, muitas vezes, eu não sou um adversário da globalização. Muitas vezes o preço caiu justamente porque você criou essas cadeias integradas. A China, nesse processo... Mas aí tem uma outra coisa deles, né, que é espetacular. Quem mais tirou gente da pobreza com a globalização? A China. Exatamente. 600 milhões de pessoas. Basicamente porque os Estados Unidos mandou para lá toda a sua produção de fábrica mesmo, acontece na China, né? E, portanto, os empregos estão lá, tudo está lá. E sem contar que em razão das terras raras, da tecnologia, não sei o quê, chips, etc. Mas, veja, o Elon Musk, esse grande gênio da humanidade, sem dúvida, um cara tem um dinheirinho. Mas ele foi ensinar chinês a fazer carro elétrico, né? E chinês aprendeu. E inundou o mundo de carro elétrico. A China, no meio dessa zorra toda, a China cresceu 5,2%. Estava previsto que ia crescer 4%. Quando você fala de 1,2 ponto de crescimento da China, você não está falando de 1,2 ponto de crescimento do Uruguai. Com a devida vênia do Uruguai. Estou só falando que é um pequeno país e a China é quem é. Então, na verdade, em muitos aspectos, eu não estou cantando aqui a decadência do Império Americano, né? O Império Romano começou a morrer 400 anos antes, pode demorar um pouco até acabar, né? Mas a verdade é que a China ganhou essa guerra. Já ganhou. E isso é um perigo, sem dúvida nenhuma é um perigo, porque nós estamos falando de um sujeito ciclotímico, amalucado, que acha que não perde nunca. Né? E com o Xi, ele está quebrando a cara, porque o Xi também demonstra resiliência. Eu faço sempre a brincadeira, ele sempre dá gargalhadas, assim, né? E fica muito claro que as organizações de comércio, as organizações geopolíticas, nessa hora de negociar com o Trump, acabaram mostrando uma fragilidade absoluta, gigantesca, né? Porque a Europa, cada país foi negociar por si, a turma do Mercosul, cada um saiu atirando para um lado, né? Os BRICS, a Índia foi negociar do jeito dela e tomou uma trombada, e por aí vai. É que os BRICS não são exatamente um bloco econômico, né? Mas um bloco comercial que tenta a coisa mais... Você citou bem, pega o caso da Índia. O Narendra Modi, que aliás é um reaça bem... essa altura, né, um reaça bem escrotinho. Um cara de direita, truculento, inclusive, né? Mas faz um governo bastante vigoroso ali, tem feito, quase perdeu a última, mas ganhou ainda. Ele foi um dos primeiros caras recebidos pelo Trump no Salão Oval. E a China está com tarifa de 50% agora. Já estava com 25%, que já era muito alta. E aí falou assim, tem que parar de comprar petróleo da Rússia. Mas a Índia não tem como parar de comprar petróleo da Rússia. Ela não tem. De onde ela vai comprar petróleo? Porque ela compra o petróleo barato da Rússia. Se ela for comprar petróleo a preço de mercado, ela quebra. Vai ter dificuldades enormes, né? Então tome tarifa de 50%. A União Europeia, veja, a União Europeia conversou e acabou ganhando a tarifa linear de 15%, que para a União Europeia é muita coisa, mas não foi só isso, não. A União Europeia se comprometeu a investir 900 bilhões de dólares em
a indústria americana. Isso está no compromisso. Quem saiu atirando contra a Ursula von der Leyen? Os dirigentes europeus, inclusive os de direita. Não, é uma merda esse acordo para nós. E você se lembra, essa reunião foi feita na Escócia, foi uma coisa constrangedora. A Ursula von der Leyen, que é pequenininha, ela sentada na cadeirinha assim, né, com o pezinho assim, e o Trump lá, numa cadeira, com as pernas reganhadas, com os ovos botados na cadeira, com as mãos assim. Uma coisa absurda, grotesca, grosseira, né? E isso ele fez com todo mundo. Com todo mundo. Como é que ele tratou? Vocês viram a reunião dele com o primeiro-ministro japonês? Com o japonês não vi. Você não viu que ele esqueceu o nome do cara e começou a chamar Mr. Japaman? Meu Deus do céu, cara. Você não viu isso? Não vi. Ele esqueceu o nome do cara. Meu Deus do Ele céu. esqueceu o nome do cara e começou a chamar o japonês. Esta semana... O japonês que tá aqui. E o cara... Foi lá o presidente da Libéria. Porra, mas isso é de um desrespeito Mas abissal. é inacreditável. Foi o presidente da Libéria. A Libéria é um país que foi criado por uma escrotidão americana de pegar escravos nascidos nos Estados Unidos falando inglês, que não falava outra língua nenhuma, e dizer assim, vocês vão embora daqui no século XIX, que nós arrumamos um lugar na África para vocês irem. E eles foram. E criaram a Libéria, que não é um lugar muito bom, né? E outros que fugiram. Ele recebeu, não vou lembrar o nome do presidente da Libéria, ele recebeu o presidente da Libéria. Presta atenção. Seu inglês é muito bom. Eu não sabia que você falava inglês tão bem. O país fala inglês desde o seu nascimento, porque inclusive foi praticamente imposto a eles. Você entende? Então, assim, é com Zelensky aquilo que a gente viu. É com o primeiro-ministro do Canadá. Isso a propósito. Liga, Lula, liga pro Trump. Liga pro Trump. Alguns bostinhas com esse negócio. Ele pega o primeiro-ministro do Canadá e diz... Toma mapa lá. Olha esse mapa. Essa linha reta, né? Que é aquela linha reta que você faz dois e só ali no leste tem que dar aquela recortada. Essa linha é artificial. Por que a gente não junta? Você sabe que eu sou um homem do mercado imobiliário. E eu vejo isso como homem do mercado imobiliário. Não me conformo. Aí o presidente do Canadá disse, o primeiro-ministro do Canadá, que aliás ganhou a eleição porque ele apoiou o outro, né? Disse, olha, há coisas que não dá para vender, né? Por exemplo, ninguém quer comprar o Palácio de Buckingham, não dá para vender. E nem o Canadá está à venda, né? Aí disse, é uma pena, não, mas você vai mudar de ideia. Aí você quer que eu vá lá agora? Eu vou lá porque para ele ficar fazendo bullying comigo? Não, eu vou ter que conversar. Reunião, cara, primeiro, o Tancredo tem uma frase ótima que você lembra. Reunião não é para decidir, é só para celebrar o já decidido. Mas você vai fazer reunião? Eu vou fazer uma reunião aqui aberta. Tá tudo errado, né? Se você fizer isso no Flow, você quebra a cara. Com certeza.